Terapeuta, atender ou não atender de graça? Eis a questão. Atender um cliente ali pro bono, atender um cliente que está precisando, né? Disponibilizar o meu atendimento terapêutico de forma gratuita é bom ou é ruim para a minha carreira como terapeuta, como profissional do desenvolvimento humano? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo e eu vou te trazer toda a minha experiência desde o início da carreira até agora. Então, fica até o final. Eu sou a Paula Rodrigues, mentora de terapeutas aqui do Heroes Instituto, o único centro de treinamento e performance completo, integrado em autocuidado para a saúde mental, formação técnica e desenvolvimento de carreira e negócios para terapeutas e profissionais aí do desenvolvimento humano. Bom, essa questão que eu trouxe aqui é muito corriqueira, né? É do dia a dia, especialmente de quem está iniciando nesse mercado. E eu costumo dizer que existe uma grande armadilha nesta opção, nesta escolha de atender ou não um cliente de forma gratuita como serviço terapêutico, especialmente se o terapeuta ele não sabe como conduzir este acordo com o seu cliente. Então, bora lá que eu vou te passar toda a minha experiência para que você não caia nas armadilhas, ou que eu já caí lá no início da minha carreira, ou que alguns dos meus colegas caíram e que nós aprendemos ao longo desses anos a contornar, e ainda que o meu cliente não me pague em dinheiro, fazer ele pagar de alguma forma. Bom, aproveita então que esse conteúdo aqui é super relevante, não só para você, mas para outros colegas desse mercado. Já curte aqui, já manda um coraçãozinho, já dá um like, já compartilha com algum amigo terapeuta que está iniciando, ou aquele amigo terapeuta que só atende de graça, porque ainda não consegue cobrar, porque ainda tem dificuldade, porque ainda está inseguro no atendimento e quer praticar. Compartilha, vamos fazer uma corrente do bem. Aqui o Heroes Instituto é um lugar, é um espaço seguro para que a gente possa fazer todas essas trocas de conhecimento entre profissionais da área. E já aproveita e se inscreve no canal, né? Se inscreve para ser avisado todas as vezes que a gente lançar um novo conteúdo por aqui, ou todas as vezes que a gente entrar aqui em uma aula ao vivo, gratuita, né? Como a gente vem fazendo também aí ao longo desse tempo. Então, bora lá pro conteúdo de hoje. Observando os nossos grupos de aluno, vez ou outra aparece alguém com um pedido de ajuda para alguém ali que precisa de terapia, que precisa ser atendido, mas está prejudicado no seu recurso financeiro, não consegue pagar pela terapia, né? Não consegue investir nesse momento no seu autodesenvolvimento, no autocuidado. E aí, às vezes, essa pessoa ela tem uma relação com aquele terapeuta, ou aquele terapeuta não tem tempo, né? Por diversos motivos. Esse aluno ele vai lá nos grupos, né, de alunos de terapeuta perguntar, olha, eu tenho um caso aqui de uma pessoa que está precisando, que não tem como investir, alguém pode ajudar e atender essa pessoa de forma social? Alguém pode, olha, mas tem que ser gratuito, ela realmente não tem, ela precisa muito e ela não tem como pagar. É 0800, né, é no Vasco, é na faixa, né, é gratuito. E tá tudo bem, gente, eu não sou contra o atendimento, né, social. Eu não sou contra, inclusive, o terapeuta, ele atender pro bono, desde que isso não seja 100% da agenda dele, porque ele não consegue cobrar, porque ele tem dificuldade, ele tem o grande desejo ali de contribuir com as pessoas, mas ele ainda tem uma certa insegurança e esses atendimentos ajudam ele a praticar, ajudam ele a se desenvolver tecnicamente, ele quer colocar o conhecimento dele ali à prova. Tá tudo bem, gente, eu não sou contra o não atenda, né? Não atenda ali sem o seu cliente te pagar, não atenda. Não, eu mesma já fiz isso no meu início da carreira. Eu queria praticar as ferramentas. Aí eu ia lá, pegava uma sessão, atendia, aplicava em alguém, né? Conseguia ali um resultado ou não, tá? Vou falar sobre esse resultado ou não aqui, que é de extrema importância para você que se presta a atender alguém socialmente ou gratuitamente. Mas o que eu quero dizer aqui é que, olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. Apesar de eu, lá no início da minha carreira, e vou te dizer, não só lá, ainda hoje, com menos frequência, com muito menos frequência devido à minha agenda hoje, que é cheia, né? Eu não tenho como disponibilizar tantos horários ali, né? Ou às vezes algum horário, mas se surgir, eu não me nego também, se eu sentir no meu coraçãozinho a prestar este serviço de atendimento. Só que apesar de, desde o início da minha carreira, eu pegar casos de atendimento social, eu nunca,
absolutamente nunca atendi de graça. Porém, nem sempre eu recebi dinheiro. Opa, ai, deu uma bugada aqui, né? Talvez tenha dado uma bugada para alguns de vocês aí. De novo, apesar de atender alguém de forma social, apesar de me prestar este serviço para alguém que estava precisando, eu nunca, absolutamente nunca, atendi de graça, mesmo que eu não recebesse dinheiro. E existe um motivo para isso. Uma consciência que desde lá no início da minha carreira, né, eu me atentei para isso. Né? E eu ouvia os meus colegas um pouco mais avançados falando sobre isso, eu falei assim, algum motivo tem para que eles falem dessa forma, para alguém mais experiente falar, não, nunca atenda de graça, né? Não faça atendimento social, não presta, pro bono não dá resultado. E aí entendendo, eu estava começando na área, estudando sobre comportamento humano, de fato, logo de cara, eu entendi que o dinheiro, né, na terapia, né, nesse caso aí, como os colegas falaram, ele é a primeira fonte de transformação daquele cliente que busca um atendimento terapêutico. Porque o cliente que de fato ele está disposto a sacrificar o orçamento dele, a pegar um dinheiro, tirar um dinheiro do bolso para investir em si e no cuidado da sua saúde mental, ele está muito mais engajado e comprometido com o processo. Ele vai fazer o que precisa ali ser feito, ele vai estar engajado nas atividades, ele vai estar aberto às intervenções terapêuticas ao longo ali do atendimento. Então, o fato dele pagar, né, ali com o dinheiro, já é o primeiro ponto de transformação dele, tá? Já é o primeiro passo de comprometimento dele. E, de fato, quem recebe gratuito nem sempre se compromete, nem sempre gera resultado, nem sempre leva à transformação, porque inconscientemente ele não tá perdendo muita coisa a não ser o tempo dele. E aí, tempo por tempo, ele vai falar assim, isso aqui não tá dando certo não, vou desistir. Então, quantos processos gratuitos pro bônus eu vi vários colegas relatando que as pessoas largavam no meio do caminho. Por quê, gente? Porque terapia, viver um processo terapêutico de transformação gera dor, gera extremo desconforto. Não é verdade? Fala aqui pra mim. Não é verdade? É gostosinho passar por terapia? É gostosinho olhar para os próprios traumas, para as questões, né? Superar isso? Não é gostoso. O processo terapêutico não é gostoso. Ou seja, as pessoas pagam para sofrer um pouquinho, um bocadinho ali no processo, não é mesmo? É isso que acontece no processo terapêutico. Mas é óbvio, aquela dor que quando você passa vai te transformar e vai te deixar de um jeito muito melhor do que você entrou. Só que o processo não é legal. Né? E a pessoa que ela paga por isso, ela de alguma forma, é assim, caraca, eu botei grana aqui do meu bolso, eu tirei do meu orçamento familiar, eu tirei de outra coisa que eu poderia fazer que me geraria prazer, eu poderia estar viajando, mas eu tô aqui sofrendo na terapia. E aí ela fala assim, eu preciso fazer inconscientemente, eu preciso fazer o que está proposto nesse processo. Então, de alguma forma, aquele dinheiro faz com que ela engaja e se abra mais para o processo. Ok, Paula, já entendi. E aí, eu já tinha entendido isso lá atrás, quando eu comecei. Não, existe alguma razão, então é isso. E depois, obviamente, eu fui, né, elaborando isso e chegando, claro, nessas conclusões, entendendo mais do comportamento humano. Porém, existem de fato pessoas que não têm o dinheiro para pagar, não têm o recurso financeiro para pagar. Mas elas querem, de algum modo, estar ali no processo terapêutico. Elas querem uma ajuda profissional, só que elas não têm dinheiro. E aí, o que você faz com uma pessoa dessa que precisa, né? O que você faz com uma pessoa dessa que precisa, mas não tem o dinheiro? Você faz ela pagar. De novo, bug, né? Como? Como eu vou fazer ela pagar se ela não tem dinheiro? Entenda assim, ó. De algum modo, essa pessoa precisa te pagar. E nem sempre será em dinheiro. Ou às vezes vai ser em dinheiro, mas numa quantia muito menor do que seria a sua sessão terapêutica, mas que para aquela pessoa já é um sacrifício muito grande. Então, por exemplo, a pessoa está desempregada, ela tem que pagar uma pensão. Ok, talvez uma sessão que seja 100, 150 reais para ela, vai ser muito.
ela não vai conseguir. Só que se você falar assim, olha, eu te atendo, só que a sessão pra você, num valor social aqui, eu vou te cobrar R$10 por sessão. Você vai ter que me pagar R$10 por sessão. Você vai ter que investir em você, no seu processo, no seu autocuidado, R$10. Só que esses R$10 para uma pessoa desempregada, que precisa pagar pensão, que tem ali os seus compromissos financeiros, R$10 para uma pessoa que está nesta condição, representa os 100, os 150, os 200, é o mesmo nível ali de sacrifício às vezes. R$10 para alguém que não tem de onde tirar esses R$10 exige um esforço para que ela consiga os R$10 e ainda destine esses R$10 para o processo terapêutico que ela quer investir. Então você percebe que o peso de R$10 desse atendimento social, ele vai engajar aquele cliente que tá desempregado, que não tem dinheiro, que tá pagando pensão, ele vai ter que fazer uma escolha. Ele vai ter que escolher assim, ó, putz, entre, caramba, R$10 que eu vou colocar ali, sei lá, em qualquer outra coisa supérflua da minha vida, ou R$10 que eu vou pagar o meu terapeuta. Percebe a diferença disso? Aqui eu tô falando ainda no investimento em dinheiro. Agora vamos lá. Digamos que você entenda que você não vai cobrar R$10 desse cliente, não. Mas ele vai ter que te pagar. Como? Vou dar alguns exemplos. Como eu disse, eu atendi algumas pessoas no meu início de carreira de forma social, mas nunca gratuita e nem sempre eu recebi dinheiro. É pressuposto desse engajamento que a pessoa faça um esforço para que ela garanta aquele atendimento que você está disponibilizando. No início da minha carreira como terapeuta, eu tinha vários colegas terapeutas e eu tinha um muito querido que tinha uma filha que estava precisando de atendimento terapêutico e ela estava nessa condição. Ela tinha criança pequena, ela trabalhava autônoma e ela precisava. E eu tava com tempo, né? Eu tava com tempo, minha agenda não tava lotada, eu queria praticar, eu queria desenvolver a minha habilidade técnica e era uma oportunidade. O atendimento gratuito, como eu disse, é uma oportunidade para isso. E eu vou falar daqui a pouco a armadilha também sobre isso, sobre você falar, tô com tempo, posso atender, quero desenvolver a minha habilidade, como isso pode ser uma armadilha se você não amarrar o pagamento desse cliente, tá? Por conta deste comportamento que eu já falei aqui inconsciente, de abandonar ou de não engajar diante de um preço não pago. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, não, vamos lá, eu vou atender, vou fazer aqui um bate-papo com ela. Então, primeira coisa nisso, foi um terceiro que me procurou. Foi o pai dela que me procurou para o processo terapêutico. O que eu fiz nessa hora? Eu falei assim, ok, vamos lá. Eu tô disposta a contribuir se ela precisar. Faço sim. Mas o primeiro movimento que eu quero que você faça é fazer com que ela me chame e não você. Eu não vou fazer um agendamento com você. Eu vou fazer um agendamento com ela. É você que tá vindo aqui me pedir para que eu atenda ela. Eu não sei se ela quer tanto quanto você. Então, o primeiro passo, o primeiro sinal para eu entender se aquela pessoa de fato queria ser atendida e queria ter a terapia ainda que social, é o movimento dela me chamar a partir do pai que conseguiu um terapeuta para que seja, né, atendido na necessidade dela. Então, a primeira coisa eu falo assim, ela quer ser atendida? Não, ela quer, ela precisa muito. Ok, então passo o meu contato para ela, avisa que você conseguiu o terapeuta e pede para ela me chamar. De fato, pronto, a pessoa me chamou e aí eu parti com os próximos passos e o agendamento com ela. Vamos bater um papo, deixa eu entender ali a sua questão, não vou te cobrar nada para isso, né? Deixa eu ver se realmente eu sou a pessoa que vai poder te ajudar e se você é o tipo de cliente que vai engajar no processo comigo. Porque tem isso também, né? Tem isso. Ok. Agendamos, chegou na hora, eu falei assim, ó, entendi a demanda, entendi a situação, de fato seria muito difícil naquele momento ela investir no processo terapêutico, eu estava disposta a ajudar, eu estava com tempo, eu queria desenvolver a minha habilidade técnica, no entanto eu falei assim, olha, o que eu tenho aqui é um conhecimento, né, eu tenho recursos, eu investi nesse meu conhecimento para eu poder te atender aqui agora, tá? E você também tem um conhecimento. Lembra que eu falei que ela era autônoma? Ela era uma boleira, uma confeiteira. Falei assim, você tem um conhecimento, você tem um tipo de serviço que você presta, você tem algo que você também, ainda que sem precisar colocar dinheiro, você pode investir e contribuir com alguém, da mesma forma que eu vou investir aqui o meu conhecimento e vou contribuir com você, ainda que você não me pague em dinheiro. E qual foi o acordo que a gente fez? Além do conhecimento, eu falei assim,
Você tem tempo. Assim, algumas pessoas não têm tanto tempo, certo? Só que olha só, se eu não tenho tanto tempo assim, eu precisar pagar um processo terapêutico com tempo no atendimento que eu vou estar ali, me colocando para ser atendido, e também com tempo para alguma outra coisa que será o meu pagamento. Eu fazia, gente, as pessoas pagarem em serviço, eu fazia as pessoas pagarem em tempo, e não necessariamente era eu quem recebia. O acordo específico com essa cliente foi como? Olha só, fulana, você é boleira, você é confeiteira, você tem um conhecimento aí de cozinha, você não tem tanto tempo assim de sobra, mas eu tô colocando meu tempo aqui pra te atender e não vou receber nada. Acho justo que você pegue parte do seu tempo e também pague este processo terapêutico dando o seu tempo para outra pessoa, da mesma forma que eu estou aqui dando o meu tempo para você. O que você pode fazer para contribuir com alguém? Você pode fazer 1 hora de voluntariado semanal, contribuir com alguém? Você pode pegar o seu conhecimento aí de bolo e ensinar alguém aí a gerar renda com bolo? Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Você pode simplesmente, sei lá, fazer um bolo e levar numa creche, num orfanato, num asilo, 1 vez por semana, onde você só vai gastar ali os ingredientes e contribuir com alguém, fazer alguém feliz? Você pode fazer isso? E a pessoa disse, Paula, isso eu posso fazer. Eu falei assim, então ok, o que você vai fazer? Naquela época ela decidiu que ela ia fazer 1 hora de voluntariado por semana e que ela ia levar um bolo nesse voluntariado para as crianças que tinha uma creche ali próximo da casa dela. Eu falei assim, este é o nosso acordo, este é o pagamento, o investimento que você vai ter que fazer para que 1 vez por semana a gente se encontre e eu te atenda com a terapia. Ah, legal. Mas, Paula, mas e aí? E se ela não for, não, gente? Assim como um cliente de terapia investe na terapia e precisa mandar lá o comprovante de pagamento para que ele seja atendido, seja da sessão, seja do cartão de crédito, algum comprovante, né? Esse cliente, ele nos passa ali para que ele tenha direito a passar pela sessão semanal dele. O que eu fiz? Qual era o comprovante de pagamento dessa minha cliente? Toda semana, antes do nosso horário marcado ali pela sessão, ela tinha que mandar o comprovante, que era uma foto dela ou um vídeo dela nesta hora que ela estava ali fazendo o voluntariado dela. Nesta hora ali que ela estava entregando o bolo. Então toda semana ela tinha que fazer isso. Toda semana ela me mandava lá, olha, tô aqui, olha, vim aqui fazer minha hora, olha, que vim fazer minha contribuição. Tá aqui meu pagamento pela sessão terapêutica. Gente, ela tá pagando um preço. Ela está pagando um preço do tempo, do conhecimento. Ela está totalmente comprometida com este processo. Percebe a diferença de atender alguém totalmente gratuito, no Vasco, na faixa, no pro bono? Você consegue perceber que o nível de engajamento de uma pessoa que, ainda que não te pague em dinheiro, está te pagando de alguma outra forma no processo terapêutico é totalmente diferente? Que dificilmente ela vai abandonar, ela vai deixar de fazer, ela vai deixar de se entregar ali no processo terapêutico? Alguma coisa ela está fazendo. Faz sentido isso aqui para vocês? Faz sentido, porque é uma grande armadilha atender completamente gratuito, sem nenhum preço de dinheiro, de tempo, né? De dinheiro menor que for, de tempo, de contribuição, de alguma outra coisa que essa pessoa vá fazer em troca do atendimento terapêutico. Então tem gente que troca por divulgação, tem gente que troca de infinitas formas, mas há de ter um preço, nunca de graça. Sempre estipule um preço, sempre engaje, sempre faça essa troca, sempre faça o cliente ter um nível de sacrifício para conquistar o atendimento terapêutico, porque você sabe que o seu conhecimento, ele tem valor. Você não é um ajudador de pessoas, você é um profissional da saúde mental. Você é uma pessoa que usa o seu conhecimento, que transforma num serviço, que vende o seu serviço. Então, ainda que seja numa parcela de caridade, né, ali, de social, dentro da terapêutica, existe uma armadilha, e aí eu vou trazer a armadilha. Qual é a armadilha que você talvez esteja iniciando, né, na carreira, com o desejo, eu quero ajudar, eu quero atender, eu estou estudando muitas coisas, eu preciso dar vazão a este conhecimento de forma prática, eu preciso atender pessoas, e talvez eu ainda não tenha a segurança ou a confiança de cobrar pelo meu atendimento, porque eu me vejo numa posição de iniciante, eu nunca validei nada, eu não tenho resultados, eu quero pelo menos entender, será que eu sou bom o suficiente como terapeuta? Será que eu consigo me provar ali em competência técnica de que de fato eu consigo ajudar as pessoas? Porque e se eu cobro e a pessoa não tem resultado? Como é que eu fico? Gente, tudo isso passa pela cabeça do terapeuta iniciante.
Todo mundo passa por isso. Então é até um processo de construção de confiança a gente querer praticar e ter o medo de cobrar, porque a gente nem sabe se a gente é bom mesmo, se a gente vai gerar resultado, né? Então a gente fala assim, bom, vou atender de graça, vou lá prestar o meu serviço, vou testar, né? Na cabeça, ó, minha cobaia aí, né? Vou colocar meu conhecimento à prova ali pra alguém. E aí eu vou vendo, vou ver se eu tenho resultado aí. E aí ganho a confiança e conquisto a confiança de cobrar. Por quê? Porque, olha, eu atendi fulano de graça. Sei lá, nossa, eu atendi um caso aqui de relacionamento. E esse relacionamento, ele tava acabando. E aí eu atendi de graça e eu consegui restaurar o casamento. Eu já tenho um case aqui, agora eu já posso cobrar. Na cabeça da galera, né, do profissional, muitas vezes é isso que acontece. A armadilha está... Voltando lá em algumas páginas, a armadilha está no processo do comportamento humano, do engajamento, da dor que é gerada no processo terapêutico, que se o cliente não está pagando preço nenhum, ele não engaja, ele foge, ele interrompe o processo terapêutico no meio do caminho. Aí sabe o que acontece com o seu objetivo de conquistar confiança, conquistar habilidade técnica, conquistar o resultado e falar, não, eu sou mesmo bom terapeuta? Você traz para si a responsabilidade do abandono, do não engajamento, do não conseguir gerar o resultado, e você começa ao contrário de gerar uma crença, né, de construir uma crença que ela é fortalecedora, ela te é possibilitadora de um comportamento de seguir, de continuar, você inverte isso e você fala assim, caraca, tô atendendo aqui, tô atendendo de graça, tô dando o meu melhor, eu acho que eu não sou bom não, porque o fulano não tá tendo resultado, porque ele tá faltando na sessão demais, porque ele abandonou, olha quantos, eu comecei vários aqui, ó, atendendo gratuitamente, nenhum chegou até o fim, eu não sou bom, tá faltando, tem alguma coisa errada comigo. Você, via de regra, os terapeutas, eles trazem para si a total responsabilidade do processo e do resultado. E isso é uma grande armadilha, especialmente quando a gente se presta a atender socialmente ou gratuitamente. Então não caia nessa armadilha. Porque se você vai atender as pessoas, né? Eu vou atender socialmente, eu vou atender de graça porque eu quero construir a minha confiança profissional e técnica, você tá dando um grande tiro no pé. Porque as pessoas que são atendidas de graça sem pagar nenhum preço, que nem sempre é dinheiro, como eu já disse aqui, elas não têm o mesmo nível de comprometimento, de entrega e de engajamento até o final do processo, quanto aquela pessoa que está decidida por pagar, por sacrificar o seu orçamento, por investir em si mesma. É outro tipo de comportamento, gente, e é inconsciente, às vezes não é nem na maldade, é porque a pessoa tá ali, ó, cutucando dores, e o processo de fuga da dor é natural do ser humano. Então assim, já não tô pagando em dinheiro, já não tô fazendo nenhum tipo de troca, tá doendo pra caralho essa porra aqui de terapia, vou largar essa merda. Só que largar essa merda é um desserviço, tanto pra pessoa, que não vai, né, resolver, que vai ficar ainda com aquelas dores, que vai estar com aquele processo interno ainda fragilizado, e um desserviço para você, terapeuta. Para você, terapeuta, que vai minar e cagar a sua confiança logo no início da sua carreira. Quer atender alguém de graça? Quer atender alguém de uma forma social, com caridade, porque ela não pode? Cobre um preço, ainda que não seja em dinheiro, e tenha este acordo muito bem estabelecido logo no início do processo, dizendo, eu estou te entregando um trabalho meu, um conhecimento de valor meu, e em troca eu quero que você entregue algo de valor, ou pra mim, trocando por alguma coisa, ou pra alguém que também precisa, da mesma forma que eu tô te ajudando porque você precisa, eu quero que você ajude alguém que está precisando com o conhecimento que você tem. Presta algum serviço, vai fazer um voluntariado, faz uma doação, dá uma cesta básica, qualquer coisa. E o comprovante, tem que ter o comprovante ali de pagamento. Não teve, quantas vezes, né, inclusive no exemplo dessa moça que eu atendi, teve algumas vezes que ela falou assim, Paulo, eu não fui, cara, eu não fui essa semana, me enrolei aqui, eu falei assim, tá tudo bem, já que não tem comprovante de pagamento, essa semana também não temos terapia. Se você não paga, eu não te atendo. Se você não contribui com a tua causa aí de ajudar, eu não vou te entregar o meu conhecimento aqui também. Nada mais justo? O que acontece? Na próxima semana a pessoa se esforça em ir lá fazer o atendimento e receber a terapia porque ela sabe que precisa. Deixa eu dar um exemplo aqui na questão do dinheiro também. Aquele mesmo pai dessa moça que eu atendi, ele também é terapeuta.
incrível, terapeuta de casal, de relacionamento, faz um grande trabalho. E aí ele contou, né, a gente nesse início falando, comentando sobre esses casos, né, de pro bono, de social, ele falou assim, olha, a pessoa veio, não tinha dinheiro, um outro exemplo que vocês podem usar, tá, pra vocês entenderem assim, que a gente precisa dificultar um pouco a vida das pessoas que querem vir ser atendidas gratuitamente. E ele falou assim, a pessoa não tinha dinheiro e tal, eu vi que ela era complicado mesmo, eu cobrei R$10 por sessão. Lembra que eu falei o negócio dos R$10, né? Eu entendi que R$10 para aquela pessoa era um sacrifício financeiro para ela, para eu atender. E ele atendia a pessoa presencialmente, nem era online, era presencial. E aí, por ser presencial, ele usou esse mecanismo. O que ele fez? Ele falou assim, olha, tudo bem, eu te atendo, vou te atender socialmente, o valor da minha sessão é X, eu vou te atender por sessão R$10, mas é o seguinte, o pagamento desses R$10 precisa ser em 10 moedas de R$1. Toda semana você tem que chegar aqui no consultório para pagar a sua sessão de terapia com 10 moedas de R$1. Não são 2 notas de 5, não é uma nota de 10, não são 5 notas de 2, são 10 moedas de R$1. Vocês conseguem perceber o nível da dificuldade do engajamento? Ou seja, aquela pessoa, ela, para receber o atendimento durante a semana, ela teria que trabalhar para trocar, ir numa padaria trocar, gente, a gente sabe que às vezes moeda de R$1 é difícil, né? Ela teria que trocar aqueles R$10, ela teria que, semana a semana, achou uma moedinha de R$10, guardar ali pro pagamento do atendimento terapêutico dela. Então, olha o nível de dificuldade que a gente coloca, porque, gente, se a pessoa ela vai ter um nível de dificuldade, às vezes, para pagar uma terapia ali, 100, 150, 200, R$300 por semana, isso exige um nível de dificuldade, né? Se a pessoa, até a pessoa que tem dinheiro, gente, a pessoa que tem dinheiro ali, ela vai falar, ela vai pensar, caraca, vou trocar minha viagem lá, meu sei lá o quê, meu conforto pra terapia. Então existe uma dificuldade, um sacrifício por essa troca. Agora, você ir lá e falar assim, cara, você vai me pagar R$10 em moedinhas de R$1, eu tô dificultando, eu tô aumentando o sacrifício em prol do engajamento. Independente se você é um terapeuta que está iniciando, se você é um terapeuta já muito avançado, que já atende muita gente, mas que não fazia isso, porque como eu falei, vez ou outra, se eu entender que eu preciso contribuir com alguém socialmente, né, na caridade, eu sei como fazer a pessoa me pagar. E eu espero que este conteúdo tenha contribuído com você, com a sua formação, com a sua carreira, com os dilemas que você passa aí ao longo da sua jornada como terapeuta, que você tenha aprendido que a partir de agora você vai se posicionar. Ainda que você queira ajudar alguém, atenda a pessoa, mas sempre cobre um preço dela. Mais uma vez eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo aqui desse canal. Curte, comenta, compartilha, deixa aqui nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida que você queira que a gente traga aqui como conteúdo com a nossa experiência, com a experiência dos nossos alunos, algo que você passa, um desafio que você ainda não conseguiu superar na sua carreira como terapeuta. Comenta aqui, a gente vai fazer questão de produzir um conteúdo para contribuir com a sua jornada. A gente se vê então no próximo vídeo.